Olá pessoal, olá família típica. Vamos falar sobre herança. Herança da pessoa com deficiência. Não, mas eu não estou falando da pessoa com deficiência herdeiro. Eu estou falando da pessoa com deficiência autora da herança. O que é autor da herança? Autor da herança é a pessoa que vem a falecer e deixa os seus bens para os seus herdeiros. Esses bens podem ser transmitidos por meio de legados, por meio de testamento, por meio de herança, e também por meio se não tiver um testamento, por meio do processo de inventário, judicial ou extrajudicial. E aí, as perguntas que me fizeram ultimamente, me inspiraram a fazer esse vídeo. Veja bem que pergunta interessante. A pessoa com deficiência, que é curatelada, que sofreu um processo de interdição, que, portanto, tem um curador que toma as decisões negociais para ela, essa pessoa, se fizer um testamento, esse testamento tem valor? O testamento da pessoa com deficiência que esteja curatelada tem algum valor jurídico para efeito de transferir os bens para aquelas pessoas a quem ela designou o recebimento da herança no seu ato de última vontade? Sim ou não? Quer saber? Aguenta aí que eu já te falo. Gente, essa questão é muito interessante. Sabe por quê? Porque para fazer testamento, a pessoa tem que estar em pleno gozo das suas faculdades mentais. Sempre tem que estar no gozo das suas faculdades mentais. Tanto é verdade isso que, por exemplo, se a pessoa pega um testamento que foi aberto, o autor da herança faleceu finalmente e repassou os bens para os seus herdeiros. Aí, alguém descobre que essa pessoa que faleceu, que é o testador, no momento em que fez o testamento, ela não estava em pleno gozo das suas capacidades mentais. Ela não tinha as condições assim de manifestar a vontade de deixar esses bens para essas pessoas que estão constando no inventário. A pessoa que fizer esse questionamento, se provar isso, ela anula o testamento. Apesar de que um testamento particular, testamento privado, ele é feito na presença de muitas testemunhas, são várias testemunhas que acompanham aquele ato, que declara que a pessoa parecia muito lúcida quando fez o testamento e tal, para poder colocar esse testamento para distribuir os bens. Outra forma de fazer testamento, além do testamento particular, é o testamento cerrado e o testamento público, que é feito em cartório. E aí, o tabelião do cartório é que está obrigado a aferir se aquela pessoa que está dizendo que quer fazer aquele ato de derradeira vontade, se ela tem as capacidades para fazê-lo. Então, aí o tabelião coloca no inventário: compareceu diante de mim, aqui nesse cartório, fulano de tal, no gozo de suas faculdades mentais, plenamente lúcido, e disse que quer que os bens fiquem para fulano, beltrano e ciclano. Então, é um requisito fundamental que a pessoa esteja em condições de manifestar a vontade, com segurança e lucidez, para um testamento ser válido. E aí alguém pergunta, é genial a pergunta, mas e aí? A pessoa com TEA, por exemplo, que está curatelada, se ela fizer um testamento, esse testamento é válido? Então, desde o Estatuto da Pessoa com Deficiência, desde a sanção e publicação da Lei 13.146 de 2015, ou seja, desde o ano de 2015, é perfeitamente possível. Mas depende, não é em todos os casos, tá, gente? Em regra, sim. A pessoa curatelada pode fazer um testamento, deixando os seus bens para quem quiser, claro, respeitando a ordem de vocação hereditária, a legítima e tal. Ela pode fazer o testamento será válido, mas não em todas as circunstâncias. Mas aí você pode fazer outra pergunta, mas vem cá, se a pessoa está curatelada, se ela tem um curador que toma decisões para ela tem alguma chance dela ter o pleno gozo das faculdades mentais e da lucidez para deliberar sobre quem vai ficar com os bens? É claro que pode. Eu falei aqui no Estatuto da Pessoa com Deficiência, desde 2015, porque em 2015 o Estatuto da Pessoa com Deficiência fez uma alteração
muito profunda no Código Civil brasileiro e fez alteração justamente nesta questão que a gente chama no direito de teoria das incapacidades. Porque antes do Estatuto da Pessoa com Deficiência, toda vez que a pessoa estava em estado de curatela, estava interditada, curatelada, ela era de saída incapaz. Ora, se tem curador para tomar uma decisão para ela, então ela é incapaz. E se ela é incapaz, ela não pode fazer testamento, assinar contrato, ter conta em banco, nada disso. Esse era o pensamento antes da Lei 13.146 de 2015. A partir da Lei Brasileira de Inclusão, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o Código Civil passou a prever que a pessoa com deficiência é plenamente capaz e que nos casos em que a pessoa com deficiência fosse curatelada, ela seria curatelada e logo substituída em certas decisões e atos por um curador, mas somente em relação a questões negociais relacionadas à sua dificuldade. Mas ela continuava sendo plenamente capaz para todo o resto. Isto é dizer que, às vezes, uma pessoa com TEA, que tem 20 e poucos anos, ela pode ter muita dificuldade para a realização de diversos negócios. E, às vezes, a dificuldade não é nenhuma dificuldade que implica na impossibilidade de ela, de alguma forma, expressar a vontade. Mas é que, talvez, na forma como as solenidades formais acontecem, ela tem mais dificuldade do que as pessoas típicas. Né? Pegar fila, ir em repartição pública, ter que esperar muito tempo, ter que responder questionários. Às vezes, por causa do TEA, do transtorno do espectro autista, a pessoa não tem bateria social para aguentar essa burocracia. E aí, por essa razão, você faz ali a ação de curatela. Às vezes, é para um negócio específico que você faz a curatela, para lidar com uma determinada situação negocial. Mas isso não significa, não necessariamente, que essa pessoa curatelada não tem a lucidez, a integridade das faculdades mentais para expressar sua vontade. Ou seja, o fato de alguém estar curatelado não significa necessariamente que ela não tem as condições de decidir o destino do seu patrimônio depois que ela vier a falecer. Ela pode saber exatamente para quem ela quer deixar e por que ela quer deixar. Então, gente, quando eu digo que não é em todos os casos que o testamento da pessoa com TEA é válido, é porque também vai haver aquele caso em que a pessoa tem a condição manifestada de maneira muito severa, em que ela não é capaz de conhecer, de cognoscer, de conhecer o que ela precisa saber para poder manifestar a vontade sobre o destino da sua herança depois que vier a falecer. Então, em regra, sim. Por quê? O Código Civil, depois do Estatuto da Pessoa com Deficiência, diz que a pessoa com deficiência, em regra, é plenamente capaz. Em caráter excepcional, ou seja, por exceção, pode ser que não seja capaz de exprimir a própria vontade. Nesses casos em que não for capaz de exprimir a sua própria vontade, o testamento não será válido. Mas, se ela for capaz de exprimir a sua própria vontade, o testamento será plenamente válido. E agora, se quiser uma dica prática, durante o tempo em que eu atuava fazendo testamentos particulares, eu costumava trazer as testemunhas para uma reunião com o testador, onde as testemunhas e o testador eram gravados. Então, aquela reunião para fazer o testamento diante das testemunhas era gravada, integralmente gravada. Então, quando eu fazia o testamento particular, que depois ia se levar a cartório para reconhecer as firmas, eu gravava, passava para uma mídia, na época eu colocava em CDs, mas hoje em dia você pode colocar em MP3, e deixava uma via da mídia com o cliente, testador, e a outra ficava no escritório. Então, se um dia surgisse algum questionamento sobre o testamento, eu duvido que essa pessoa disse isso que está no testamento, aí eu mostrava a gravação. Então, é porque, assim, é muito provável, apesar de eu estar dizendo aqui para você que o testamento da pessoa com deficiente, mesmo curatelada, é válida, é muito provável que, por causa dessa condição dela ser curatelada, alguém, na hora de executar o testamento, né, de fazer valer aquilo que está escrito no testamento,
alguém possa fazer uma indagação. Não, mas ele estava curatelado, eu tenho uma testemunha que essa pessoa não decidia muito bem, ela vivia no mundo da lua, ela não tinha condição de fazer esse testamento. E aí, se você tiver um meio de esse testamento, a cerimônia do testamento ser gravada, né? A reunião com as testemunhas, para o testamento particular ser gravada, né? Onde o próprio testador aquece com os termos do testamento, da forma em que ele for capaz de aquecer, né? Desde que demonstrando o entendimento do seu conteúdo, é mais seguro para evitar questionamentos futuros. Espero que tenha gostado da dica, espero que tenha achado esse vídeo útil. Se achou, eu peço a você que se inscreva no canal, que clique no sininho e que também compartilhe esse vídeo com outras pessoas que, como você, possam ter interesse nesse assunto. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.